Então, pessoal, para dar início a esse desenvolvimento, né, da autenticação, eu já deixei aqui uma branch para a nossa história, né, já criada. Essa branch ela já também tem um commit, né, se a gente dá uma olhada, que é o desenvolvimento da estrutura inicial para a autenticação. O que seria essa estrutura inicial aqui? Seria a página de login, os usuários e os dados no banco de dados. Então vamos repassar aqui desde o começo o que tem nessa estrutura inicial. Então o que eu fiz, pessoal, nessa estrutura? Eu vim aqui no esquema, criei uma tabela para os usuários. Essa tabela se chama users, né, no plural, porque registra vários usuários, né? Tem um ID, o nome do usuário, o e-mail e a senha do usuário. Lembrando que aqui a senha a gente precisa salvar de uma maneira criptografada essa senha. Nunca em plain text, né? Aí o que eu fiz também? Para já, a gente fez o model, né, user, que basicamente é uma cópia do problems, do que a gente já viu, do CRUD do problems. Se a gente verificar ele vai ter os mesmos métodos que o problem.php, claro, com os atributos relacionados aqui ao user. Então, como a gente já estudou isso e já trabalhou, preferi já deixar pronto. E algumas diferenças que a gente tem aqui específicas para o user, né? Como a gente trabalha com senha, quando a gente salvar um usuário, a senha ela vai ser criptografada por uma função do PHP chamado password hash, a qual é uma função que permite a gente criptografar uma senha, né, usando algoritmos como BRCrypt e Argon2, de uma maneira fácil e segura. Ela também gerencia para nós de maneira automática as questões de salt, né, que são informações a mais na criptografia para evitar a quebra fácil dessa criptografia. Então a gente, por default, ela usa aqui o BRCrypt para criptografar a nossa senha. E basta antes da gente salvar, criptografar a senha e então passar essa senha criptografada. Isso para criação do usuário com uma senha. A parte da atualização da senha eu ainda não fiz nessa etapa, né? Então só atualizo o e-mail e o nome. E uma das características importantes também, que a gente tem alguns atributos para validar, e um deles é a confirmação da senha, né? Para que a senha e a confirmação da senha sejam idênticas. Além disso, pessoal, criei mais dois métodos. Um deles se chama Authenticate, que passando uma senha diz que aquele usuário é autenticado ou não. Então, basicamente, ele busca o usuário, a senha, no banco de dados, né, pelo e-mail da instância corrente, né? E aqui está o e-mail da instância do usuário corrente. E aí, para me ver se ele autentica ou não com a senha, a gente usa a função password verify, passando a senha que veio em plain text com a que veio no banco. Então, ele vai criptografar corretamente para fazer a comparação com o que está no banco. Então, lá no banco é salva essa senha de maneira criptografada. No mais, aqui tem as funções padrões que a gente trabalhou, destroy, all, find by ID. E temos também uma a mais que a gente vai precisar, que é um find by e-mail, para a gente poder encontrar o usuário por e-mail e então verificar se ele autentica com a senha que ele criou. Também, pessoal, já defini aqui os testes para essas classes. Então, se a gente olhar o model, a gente tem o user test, que faz todos os testes já para esses métodos. E também o problems test está atualizado aqui para fazer os testes do problem. Por que eu fiz esse teste? Porque se vocês já começarem a observar, existe muita repetição de código entre a classe problem e a classe test. E no futuro breve aqui a gente vai evitar toda essa repetição. Então eu já deixei as classes de testes prontas para a gente trabalhar com essa refatoração de maneira segura. Além disso, pessoal, eu defini aqui o populate, né, por user, e ele vai popular o usuário com um usuário chamado fulano, e-mail fulano, example, e mais 9 usuários num total de
10 usuários cadastrados. Então esse é o nosso populate, que vai usar o nosso model para cadastrar 10 usuários. Então foi definido o populate, a gente tem acesso. Além disso, a gente também já deixei pronto aqui as rotas, né? Se a gente olhar aqui as rotas para login e logout. Então essas rotas vai direcionar para o Authentication Controllers na ação new, e se chama users.login, que é a rota que carrega esse formulário aqui. E a mesma rota recebe um post para autenticação que vai enviar os dados necessários para autenticar o usuário. E a rota de logout também vou deixar como um get, né? Que vai invocar o método destroy do Authentication Controllers. No controller, que a gente já definiu que é o Authentication Controllers, ele também é basicamente aqui uma cópia básica do Problems Controllers, então vocês vão ver muita repetição, principalmente aqui nesses métodos, né? E que posteriormente a gente vai também trabalhar na refatoração. Mas aqui o foco é a autenticação, então por enquanto vou deixar essa duplicação. E o que a gente tem aqui? O new, né, que renderiza esse formulário de login. E interessante ver aqui que a gente tem o layout, que é um login. Então se a gente visualizar o views, a gente tem dois layouts agora, o login, que é apenas para o login, e o application, que é para a aplicação como um todo, que basicamente é a nossa rota aqui de problems, que tem o header, o menu e aqui o conteúdo de cada página. Já no login é bem mais simples, não tem header, não tem menu, então é preferível fazer um layout separado apenas para o menu, quer dizer, para o login. Então aqui facilita um pouco o nosso trabalho. Aí tem o render new, né, que faz esse carregamento, e tem a autenticação, que vai receber um post, né, e aí ele vai pegar o user, vai tentar encontrar, quer dizer, vai pegar o parâmetro user do nosso formulário, se a gente ver aqui no Authentications New, a gente manda aqui o user e-mail e o user password aqui. Então no controller é pego o parâmetro user, desse parâmetro a gente vai pegar o e-mail e fazer um find by e-mail. Se ele encontrar o usuário e se o usuário for então autenticado com a senha que ele enviou, vou dar com a flash message que a gente já conhece, login realizado com sucesso. O que ele não faz aqui é definir os dados para autenticação ainda. E caso contrário, a gente vai dar e-mail sem inválido como flash message e redirecionar para o login. Então, se a gente tentar aqui, ó, dar e-mail sem inválidos, e se a gente rodar o populate, né? Vamos rodar o populate aqui. .run db populate. A gente vai ter o usuário fulano, então eu vou colocar aqui fulano@example.com e a senha 1234556. Ele vai dar um autenticado com sucesso e redirecionar para a página de problemas. Então aqui e aqui. Mas ele não faz uma autenticação, porque se a gente fizer um logout aqui, por exemplo, eu não deveria mais acessar o problems, né? Mas eu continuo acessando porque ainda essas rotas elas não são autenticadas. Então, aí, entendendo a estrutura básica, a gente pode dar início à autenticação. Até aqui a gente pode refatorar um pouco, né? Melhorar aqui usando o routers, né? O routers aqui seria problems.index, né? Se a gente olhar aqui o nosso arquivo de rotas, né? Seria o problems.index, que a gente direciona. E aqui o redirect seria route users.login. E mesma coisa para cá, vai o routers users.login, que é as duas, ou quer dizer, duas rotas aqui, né? Que eu já vou usando as rotas nomeadas para redirecionamento, né? Então fica mais tranquilo. Mas aqui a gente precisa trabalhar com as sessões.